Preparada para a segunda aula desse Schnauzer? Olá, querida, tudo bom? Essa é a segunda aula sobre o nosso Schnauzer. Ela é dedicada à cabecinha e ao acabamento aqui com os pelinhos. Se você não assistiu a primeira aula, que a gente construiu o corpinho juntos, eu vou deixar aqui no card para você. E também vai aparecer como sugestão de conteúdo no final desse vídeo aqui, e eu deixei o link facinho na descrição desse vídeo aqui também. Então é só acessar lá, ver como a gente fez o corpinho e volta pra cá pra gente fazer a cabecinha juntos. Na descrição do vídeo você também encontra o passo a passo em texto com a descrição dos pontos e o material que eu utilizei para fazer esse Schnauzer aqui. Então, sem mais enrolação, bora pra aula. Para fazer nossa cabecinha, nós vamos prestar atenção no seguinte. O nosso corpinho aqui, ele ficou com um diâmetro de 5 centímetros. A gente fez os aumentos até a 10ª carreira, somando 45 pontos. E a nossa cabecinha, ela vai ficar com um diâmetro um pouco maior. Provavelmente a gente vai precisar aqui de uns 60 a 65 pontos para ela ficar num tamanho proporcional ao corpinho, tá bom? Então, o início vai ser exatamente igual ao corpinho aqui, a base do nosso corpo. A gente vai aumentar gradativamente, serão 5 aumentos por carreira, e a gente vai fazer isso até mais ou menos a 11ª, 12ª carreira, ok? Como todos os vídeos, eu vou deixar a proporção de pontos, de aumentos e quantas vezes vocês vão executar a sequência, todas na descrição do vídeo. Então, acompanhe sempre pelos dois, tá? Pela imagem e pelo texto. Comecei aqui com o meu nozinho corrediço e eu vou colocar 4 correntinhas aqui. Se você quiser começar com um nó mágico, fica à vontade, tá? As duas técnicas são ótimas, dão super certo. É que com essa aqui eu me sinto mais à vontade. Vou unir primeiro e último pontinho aqui, fazendo um anel, e dentro do anel eu vou colocar 5 pontos baixos. No primeiro e último ponto, um ponto baixíssimo. Fechando aqui a carreira, faço uma marcação. Para saber onde vai ser início e final de carreira, e quando eu começo a mudar a minha contagem de pontos entre um aumento e outro. Nessa segunda carreira, eu vou executar 5 aumentos. Então, a cada ponto de base, eu vou fazer um aumento, me deixando com 10 pontos no total. 1. Segundo aumento. Lembrando que toda vez que eu falar aumento, significa 2 pontos no mesmo lugar, ok? E mais um aumento, o terceiro. E o quarto aumento. E o último aumento, o quinto. Cheguei aqui na minha marcação com 10 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A terceira carreira, eu vou executar a seguinte sequência: um ponto baixo, um aumento. Vou executar essa sequência 5 vezes, o que vai me deixar com 15 pontos ao finalizar ela. Então, um ponto baixo, um aumento. 14, 15, ok? Vou começar a 4ª carreira de pontos baixos. Nessa 4ª carreira, a sequência será de um ponto baixo, 2 pontos baixos, um aumento. Vou executar essa sequência 5 vezes, o que vai me deixar com 20 pontos no final. Então, um ponto baixo, 2 pontos baixos, um aumento. Cheguei aqui na minha marcação de novo, vou começar a 5ª carreira. E até aqui você já conseguiu perceber que os aumentos de pontos, eles são gradativos, e o espaçamento entre um aumento e outro, a quantidade de pontos baixos executados entre um aumento e outro, ele vai aumentando conforme as carreiras vão subindo. E essa lógica vai se estender até mais ou menos a 11ª, 12ª carreira, que é onde nós iremos atingir 60 pontos.
eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar o meu trabalho aqui até mais ou menos a 11ª, 12ª, seguindo essa lógica, seguindo a descrição, e aí eu volto para mostrar o resultado e como é que ele ficou. Finalizei aqui minha 12ª carreira. Já dá pra perceber que ela tá bem maior que o nosso corpinho, né? Ó, já deu um outro diâmetro aqui. Ela ficou com 8 centímetros de diâmetro, essa minha base. Pra chegar nesses centímetros aqui, eu fiz os aumentos até a 12ª carreira. Na 12ª carreira eu fiz um aumento a cada 10 pontos baixos, 5 aumentos por carreira. Eu totalizei aqui 55 pontos, tá bom? Pra gente ficar com esse diâmetro aqui, 55 pontos. Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo também, assim você pode ir acompanhando por lá. Agora, a partir da 13ª carreira, eu vou simplesmente seguir a quantidade de pontos sem aumentar ou diminuir. Já dá pra ver aqui no meu trabalho que ele já tá começando a baloar, ou seja, já tá querendo formar a esfera. É isso mesmo que a gente quer pra formar a cabecinha. Então, a gente só segue a quantidade de pontos aqui, mantém esses 55 pontos por carreira e vai repetindo até atingir uma altura bacana para a gente começar a fazer as diminuições e encerrar essa cabecinha aqui. Então, eu vou seguindo aqui com o meu trabalho. Finalizei aqui a 22ª carreira do meu trabalho com 55 pontos e ele ficou assim, esse tamanho aqui. Deixa eu medir aqui para vocês verem. Ele tá com 5 centímetros, uma boa altura. E agora nós vamos começar a executar as diminuições aqui no trabalho. Lembrando que, para quem tá começando no crochê, no crochê circular, principalmente, as diminuições, elas são sempre espelhadas aos aumentos. Então, a gente finalizou aqui a diminuição a cada 10 pontos baixos, um aumento, certo? Então, as diminuições nós iremos começar com 11 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Uma diminuição. A diminuição é pegar 2 pontos na agulha. Então, eu venho, pego aqui da frente, pego mais um e puxo pelos dois, fazendo ponto baixo. Então, eu tenho menos um pontinho aqui. E aí, eu continuo e vou repetir a sequência. 11 pontos baixos, uma diminuição. Isso vai me deixar com 5 diminuições ao todo nesta carreira. E eu vou ficar com 50 pontos. 3, 4, 11. Mais uma diminuição. Eu venho no próximo ponto, pego só a correntinha da frente do ponto, vou pro próximo, pego só a correntinha da frente, fico com os 2 pontos na agulha. Laço a linha, passo pelos dois, laço a linha, faço ponto baixo normalmente. Diminuição é muito fácil de fazer. Se você tiver qualquer dúvida sobre, é só dar uma olhadinha no vídeo que apareceu no card pra você. E vamos continuar. Cheguei aqui na minha marcação, eu vou passar ela aqui pra cima pra ficar mais fácil pra você visualizar. Aqui, fiz 5 diminuições nessa carreira, fiquei com 50 pontos. E a gente já percebe que o trabalho começa a fechar dessa forma aqui. Como eu falei, as diminuições elas são espelhadas e elas vão seguir a mesma lógica dos aumentos. Então, se nessa carreira, na 23ª, eu fiz uma diminuição a cada 11 pontos baixos, essa próxima eu vou fazer a cada 10. 1, 2, 9, 10. E aí vem uma diminuição. E assim eu vou seguindo a cada carreira
o espaçamento entre uma diminuição e outra vai diminuindo, e assim eu vou eliminando os pontos e fechando o meu trabalho. Mais uma vez, isso vai ficar registrado na descrição do vídeo. Então, é só você acompanhar pelas imagens e pela descrição. Antes de fechar totalmente a nossa esfera aqui, a gente vai colocar o olhinho. Nós vamos colocar um olhinho com trava de segurança. Então, a gente precisa colocar antes de finalizar a esfera e antes de colocar a manta siliconada, tá? Eu estou finalizando aqui a 27ª carreira do meu trabalho. E olha, ele já fechou bem aqui. Vai ficar bem redondinha essa esfera. Então, olha, ele tá com espaçamento de uns 3 dedos. Já fechou bem, tá com espaçamento de uns 3 dedos. Tá na hora da gente colocar o nosso olhinho. Eu peguei um olhinho amarelo aqui pra colocar. Um castanho bem bonito. Tem a trava de segurança aqui. Pra gente colocar o olhinho, lembra que você precisa de um apoio de um alicate. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é marcar o meio dessa nossa esfera. A gente vem aqui, dá uma marcadinha mais ou menos no meio, mais ou menos onde você quer que ele fique. Lembrando que tem que ter um espaço para você colocar o focinho depois aqui, tá? Então, a gente ainda vai fazer mais uma semi-esfera para colocar aqui como um focinho. Então, eu vou marcar aqui mais ou menos o meio de onde eu quero que esse focinho fique. E o olho vai ficar mais ou menos nesse espaçamento aqui, pra me guiar. Então, eu venho e coloco o olhinho aqui. Então, a gente vem e passa aqui pelo ponto, o botão pro lado de dentro, olha. E aí, aqui ele fica certinho. E aí, eu vou lá com o outro e faço a mesma coisa. Tenta dar mais ou menos o mesmo espaçamento aqui da sua marcação e na mesma direção, pro olho não ficar torto. Depois que a gente coloca a trava de segurança, é muito difícil de tirar ela sem estragar o trabalho. Não é impossível, mas também não é uma tarefa muito fácil, não. Deixa eu ver aqui. Ah, ele ficou um pra baixo aqui. Ó. Percebeu que tá torto? Vai e corrige, sem pressa. Introduz lá e coloca. Pra ficar bem retinho, bem bonitinho, um trabalho bem acabado. Aqui. Se quiser dar uma baixadinha assim pra ver se tá tudo ok. Eu gosto de olhos mais juntinhos, porque dão um ar mais angelical, mais fofinho. Mas se você quiser deixar mais separadinho, pode também. Olha, tá na mesma direção, então é hora de eu colocar a trava de segurança. Vem aqui. Viro totalmente o meu trabalho pro avesso. Pego a trava de segurança com a ajuda do alicate, posiciono e pressiono aqui. Uma coisa que eu sempre falo quando eu coloco os meus olhinhos com trava de segurança. Sempre pergunte pra quem vai esse amigurumi, se você estiver vendendo ele, se você não souber pra quem, não conhece a criança que vai receber. Sempre pergunte a idade, porque segurança em primeiro lugar, né? Abaixo de 3 anos não é recomendado olhinhos, mesmo com trava de segurança, e toda vez que você for colocar um olhinho que for um botão, certifique-se de estar com trava de segurança ou muito bem costurado para evitar acidentes, tá bom? Então, olha, coloquei aqui o meu olhinho,
tá bem posicionado. Então agora eu posso continuar aqui a minha esfera, continuar as diminuições. Eu terminei aqui a minha carreira, a 27ª, diminuindo a cada 7 pontos. Então, a 28ª eu vou diminuir a cada 6 pontos. E assim eu continuo espelhando o meu trabalho com os aumentos. 3, 4, 5, 6. Eu vou fazer essas carreiras de diminuições até ter mais ou menos um dedinho aqui de espaço, que é o necessário para eu colocar a manta e finalizar essa esfera na costura. Finalizei aqui a 30ª carreira do trabalho, olha só, bem fechadinho já. Tem um espaçamento aqui de uns 2 dedinhos, suficiente pra gente colocar a manta e já modelar aqui a nossa carinha. Então, a gente vem aqui, pega a manta e vai introduzindo aqui e ajeitando aqui mais uma vez. Pergunte pra quem tá indo se esse bichinho que você vai fazer, se for para uma criança, se for uma pessoa com alergia, lembra de colocar manta siliconada, que é uma manta hipoalergênica, então ela evita aí uma série de alergias, né? É lavável e aí ajuda esse bichinho a ser o mais saudável possível. Preenche bem a sua cabecinha, não tenha dó de colocar manta, deixa ela bem firme, para o seu bonequinho ficar com uma estrutura bacana, tanto para ficar em pé quanto para ser manipulado. Então, coloca a manta mesmo. E a hora que você for colocando, vai modelando. Você tem que mostrar para essa manta como é que você quer, qual é o formato que você quer que o seu bichinho fique. Ele ficou meio com cara de mal aqui, né? Mas a gente vai resolver isso colocando os detalhes da sobrancelha, do focinho, aí ele fica com uma cara mais suave. A gente dá uma suavizada aqui. Pronto. Acho que tá com um preenchimento bacana aqui, tá bem firme. Então é hora de eu finalizar a minha esfera. Vou continuar fazendo as minhas diminuições aqui, até ela ficar com mais ou menos uns 5 pontos. Aí é hora de eu finalizar a esfera na costura, porque é muito mais confortável de fechar ela na costura do que no crochê. Então, vou continuar aqui as minhas diminuições a cada 3 pontos. Olha, eu fiz as diminuições aqui. Eu tô com um espaçamento bem pequenininho, tem 6 pontinhos aqui. Então, está na hora da gente finalizar isso aqui na costura, para ficar mais confortável pra gente e pro trabalho ficar mais fechadinho. Então, eu venho aqui, deixo um tanto de linha pra costura, porque lembra que a gente não deixou um tanto de linha no corpinho. A gente vai aproveitar a linha aqui da cabeça pra unir uma peça a outra. Então, eu deixo um tanto de linha, faço o arremate aqui desse ponto, dou um nozinho. E com a agulha de tapeçaria, eu vou fazer essa costura. Então, eu pego aqui a agulha. A técnica é a mesma que a gente usa para fazer fuxico. Então, eu introduzo a agulha aqui pela frente, de fora para dentro, e venho de dentro para fora, fazendo um zigue-zague e pegando todos os pontinhos, tá? Não dá um espaçamento grande entre um ponto e outro, que é para ficar bem fechadinho, você não correr o risco da sua manta escapar. E fechamos aqui o espaço, olha só, ele fica bem fechadinho, bem bonitinho, fica com um acabamento bem legal, bem parecido com o início, olha. Não fica esburacado fazendo essa técnica. E aí a gente pode arrematar aqui essa linha, mas não corta, porque aí a gente usa ela para posicionar na cabeça e costurar ela bem bonitinha aqui, unindo uma parte à outra. Antes da gente fazer isso, nós vamos colocar um focinho aqui. Pro focinho, eu me adiantei aqui no trabalho e eu já confeccionei ele, porque ele é exatamente
o mesmo início, a mesma proporção de pontos que você vai crescendo que a esfera aqui da cabeça, né? Então, é só você começar exatamente igual, e a proporção de pontos que você vai seguir é a seguinte: você vai fazer aumentos até a sexta carreira, onde na sexta carreira você vai fazer a cada 4 pontos um aumento. Eu vou deixar tudo isso descrito aqui na parte de baixo do vídeo. Então, até a sexta carreira você faz aumentos, você vai ficar com 30 pontos. A partir da sétima carreira até a 13ª, você vai manter esses 30 pontos, certo? Então, é facinho. Aumenta até a sexta, 30 pontos, e depois mantenha esses 30 pontos até a 13ª. Faz o arremate, lembra de fazer o arremate no avesso, e ele vai ficar com esse aspecto aqui. Se você tiver um focinho com trava de segurança, igual esse aqui que eu tenho, é só colocar exatamente como fizemos com os olhinhos. Então, você posiciona no focinho, na parte da frente, e aí faz a trava aqui no avesso. E aí, agora a gente vai costurar ela no bonequinho, isso aí a gente vai fazer juntos, ok? Então, não se preocupe que é exatamente o mesmo começo. Como a gente só tá trabalhando com crochê circular, o início, a proporção de pontos, como aumentar, é sempre a mesma coisa, ok? Não muda nada. Então, a gente vai posicionar aqui. Com o apoio de um alfinete. Eu vou puxar aqui um pouquinho mais pra lateral, pra fazer aquelas bochechinhas que cachorro tem, né? Aqui. E aqui na parte de baixo eu dou uma afundada, assim. Aqui. Certo? E aí, com a agulha de tapeçaria, a gente faz a costura. Na costura, lembra de pegar ponto por ponto, não dá um espaçamento muito grande entre um ponto e outro, porque assim você evita um espaço por onde a manta possa escapar. Principalmente se esse bonequinho aqui for para uma criança e ele for bem manipulado. Então, pensa sempre no uso do seu amigurumi. Se ele for ficar de enfeite, provavelmente ele vai precisar ser lavado de vez em quando, porque pega pó. Então, pensa sempre nessa costura delicada, né, que não chame tanta atenção, mas que ela deixe o bichinho seguro para ser manipulado, lavado, sem sofrer danos. Bom, aqui já posso soltar aqui os alfinetes para dar uma olhadinha, para ver como ficou. E tá sobrando um dedinho aqui, que é o suficiente para eu conseguir passar a manta aqui e preencher esse focinho. E aí, é a mesma coisa da cabeça. Procura deixar firme, coloca manto suficiente para que ele fique firme, porque depois a gente vai fazer, como é um schnauzer, a gente vai colocar o cabelinho aqui, o pelinho, então ele precisa estar firme para você conseguir fazer esse trabalho de acabamento. Terminada aqui de colocar a manta, de preencher o nosso focinho, a gente termina a costura. Então, continuo executando os mesmos pontinhos aqui.
dessa forma, até fechar tudo. Prontinho, faz um arremate, passa a linha aqui pra baixo. E esconde a linha entre os pontos, pra poder cortar o excesso. Feita essa parte do focinho aqui, a cabecinha tá quase pronta, faltam as orelhinhas, antes da gente começar a fazer o acabamento, que são os pelinhos aqui. Então, para as orelhinhas, já fiz uma aqui, nós vamos fazer a outra juntas. É a mesma técnica que a gente usou para fazer o rabinho no vídeo anterior. Então, sem muitos segredos também, além da gente pensar em trabalhar um cone, ao invés de trabalhar uma esfera. Então, vamos lá. Vou começar com o meu nozinho corrediço. Se você quiser começar com o anel mágico, fica à vontade. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, depois do anel corrediço, eu faço 4 correntinhas. Fecho com um ponto baixíssimo, formando um anel. E aqui dentro eu coloco 5 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Uno o primeiro e último ponto com um ponto baixíssimo aqui, para fechar esse anel. E a partir de agora, eu vou trabalhar em espiral. A diferença de trabalhar um cone e trabalhar uma esfera está nos aumentos que você vai executar para esse desenho acontecer. Então, a gente já começa a segunda carreira de pontos baixos aqui com um aumento. Então, eu vou executar 2 pontos no mesmo lugar. Feito isso, e eu vou executar 4 pontos aqui, então. 1, 2, 3, 4. Se o seu trabalho já for fechando, é assim mesmo, é isso que a gente quer, 4. No quinto, eu vou executar um aumento. Então, 2 pontos no mesmo lugar. E é essa contagem que a gente vai fazer até a 9ª carreira. Então, o espaçamento entre um aumento e outro será sempre igual. A cada 4 pontos baixos, um aumento. Isso vai fazer com que o seu trabalho ele vá crescendo de uma forma mais lenta e formando o cone. Então, 1, 2, 3, 4. O próximo, um aumento. E assim eu vou seguindo com essa contagem até a 9ª carreira do meu trabalho. O que vai me deixar com 24 pontos. Finalizei aqui minha 9ª carreira. Estou indo para a 10ª, segundo a minha marcação aqui, tenho 24 pontos. Tá exatamente o mesmo tamanho aqui de abertura da outra orelhinha que eu já fiz. A partir da 10ª carreira até a 14ª, ou seja, pelas próximas 4 carreiras, eu não vou executar aumentos ou diminuições. Eu vou simplesmente fazer ponto a ponto, só aumentando o comprimento dessa orelha. Então, só seguir aqui fazendo ponto a ponto até atingir
14 carreiras aqui no meu trabalho. E aí, aqui com o trabalho já maior, dá pra gente perceber o desenho desse cone, né? Parece um conezinho de sorvete mesmo. Depois a gente vai modelar ele, costurar ali na cabecinha. E ela vai ficar bem bonitinha, bem desenhadinha na cabeça do nosso cachorro. Então, por isso a importância desses aumentos com o mesmo espaçamento. Finalizei aqui a 14ª carreira. Vou dar uma medida ali com a outra orelha para ver se tá ok. Que apesar da gente fazer a contagem dos pontos e tudo, às vezes numa orelha a gente deixa o ponto mais largo ou aperta mais, aí dá diferença no desenho. Então, sempre dá uma conferida para ver se as partes estão iguais. Tudo certinho, ó, tudo do mesmo tamanho, da mesma largura. Então, eu já posso arrematar essa minha orelhinha aqui e costurar lá na cabeça. Então, o arremate é sempre feito aqui no avesso para evitar degrau e facilitar minha costura depois. Então, vem aqui, deixo um tanto de linha para costura, faço o nozinho do arremate. Antes de costurar na cabeça, eu vou fazer um acabamento aqui na orelha para ficar mais fácil na hora de posicionar lá na outra peça. Então, eu venho aqui. E faço uma costurinha vai e volta. Dessa forma. E pronto. Agora é só posicionar na nossa cabecinha. Pra gente costurar aqui na cabeça, a gente vai se basear no olhinho, certo? Então, ele vai ficar meio que na diagonal aqui do olhinho. Eu faço meio que um côncavo, assim, com a orelhinha. E posiciono aqui com o alfinete. Não se preocupe que ele não vai ficar com a orelha assim, orelhudinho assim pra cima. A gente vai dar uma dobradinha aqui depois, colocar uns pelinhos, pode deixar que a gente vai dar um acabamento aqui depois. Então, primeiro a gente costura. Então, vem aqui na diagonal de novo, posiciono aqui com o alfinete. Olha que bonitinho. E vamos costurar? Então, agora é só a gente prender a peça aqui. Lembra de pegar ponto por ponto. A orelha eu gosto de ir fazendo esse zigue-zague assim, porque eu garanto que eu estou pegando as duas partes aqui da orelha, né? E fixando bem o trabalho, não deixando nada fora do lugar. O último pontinho. Aqui. Fica bem preso, solta os alfinetes, dá uma olhadinha, vê se não faltou nenhum pontinho, se tá tudo certo. E aí é a hora da gente fazer o arremate aqui e esconder essa linha. Prontinho, olha que orelhinha mais fofa. Agora é só fazer a mesma coisa do outro lado, e aí a gente vai fixar essa cabecinha no corpinho e começar a fazer o acabamento com os pelinhos do Schnauzer.
Encerrada aqui a costura das orelhinhas, agora é a hora da gente prender esta cabecinha no corpinho. Então, a primeira coisa que a gente faz é pegar essa linha aqui, que tá centralizada na cabecinha. E a gente vai trazer ela aqui pra ponta, pra ficar mais fácil pra gente fazer a costura e a emenda de uma parte na outra. Assim. Agora, a gente vai posicionar aqui no corpinho e vai prender com o alfinete. Pra gente não ficar se preocupando se a cabecinha tá saindo do lugar, conforme a gente for costurando. Pra ajudar a gente a fazer uma costura mais firme e reta possível. Feito isso, posicionados os direitinho, aí é a hora da gente costurar. Essa costura a gente também vai fazer um pontinho embaixo. Leva a agulha pra cima. Faz o pontinho em cima, leva a agulha pra baixo. E aí, nesse primeiro momento, você pode até dar um espaçamento grande entre um ponto e outro, porque aí depois você solta os alfinetes e vê onde precisa dar mais pontinho. Então, o ideal é você ter uma linha comprida aqui, pra você conseguir fazer esses retoques depois sem se preocupar se a linha tá acabando ou não. Então, primeiro a gente se preocupa em prender a cabeça, depois a gente vai dando uns retoques pra deixar ela firme. Olha, aqui praticamente eu já dei a volta no corpinho, então eu vou tirar todos os alfinetes pra ver como é que essa cabecinha tá presa, se falta algum lugar pra eu costurar, se eu preciso dar mais pontinhos. Aqui. Olha, ela ainda tá meio bambinha aqui na frente, tá vendo? Então, eu preciso dar mais pontinhos ali. Então, eu venho e vou levando a linha pra onde eu quero que esse pescocinho aqui fique mais firme. Olha, aqui eu dei 2 voltas de costura no pescocinho, prendendo bem uma parte na outra, porque assim eu garanto que ele não vai soltar de jeito nenhum, que tá firme. E olha, a costura, ela não fica aparecendo, então não precisa se preocupar. Porque você vai passar a linha entre os pontos, assim, dessa forma aqui. Então, você pode passar 2 vezes a costura, que não vai ficar aparecendo, tá? Só toma cuidado de passar a linha entre os pontos dessa forma aqui. Uma vez em cima, uma vez embaixo. E aí, essa emenda, ela vai ficar bem suave, ó. Bom, feito isso, aí a gente arremata. E é hora de fazer o acabamento do bichinho. Para os pelinhos do nosso Schnauzer, você vai pegar um novelo de lã. Tem que ser lã, tem que ser sintética. Não dá pra ser a linha de algodão, porque a gente vai desfiar esse material aqui. Então, para ele dar o efeito que a gente quer, precisa ser
esse tipo de fio acrílico, tá bom? Eu vou fazer em branquinho, mas se você quiser fazer num tom de cinza mais claro ou mais escuro, ou mesclar os dois, fica bem legal também. A gente vai usar essa linha pra fazer o focinho, os pelos aqui do peito, da orelhinha e também das patinhas. Então, eu vou pegar uma base pra enrolar o fio aqui e conseguir cortar. Quando você escolher essa base, vê se ela tem uma lombadinha aqui fácil pra você passar a tesoura sem estragar a sua base e cortar mais fácil o fio, tá? Aí a gente vem aqui, olha, e corta. Corta um tanto de fio, depois se você precisar mais, corta mais e assim vai, tá bom? Pra gente não ficar perdendo material também nesses cortes de linha. Bom, cortou aqui, aí a gente vai começar a colocar os fios. A gente dobra assim no meio, ponta com ponta. Olha, o meu, ele tem mais ou menos, deixa eu medir aqui pra você, que aí fica mais fácil pra você se basear também. 25 centímetros de comprimento. Então, quando a gente dobrar aqui, ele vai ficar com 12 centímetros e meio aqui nessa dobra pra gente colocar. Se você achar que tá muito comprido, aí é só aparar depois, certo? A gente dá uma de cabeleireiro e vai aparando depois. Eu vou começar a colocar os fios aqui pelo focinho. E vou começar pela parte de baixo, tá? Então, eu vou me basear aqui no nariz. Eu vou pegar da pontinha do nariz pra cima. Venho aqui e puxo o fio e vou dar um nozinho. Coisa básica. Quem tá fazendo cachecol tá super acostumado com isso aqui pra fazer a franja. Tá vendo que ele tá bem longo? A gente vai aparar depois. Mas é melhor a gente trabalhar com fio longo do que muito curto, porque fica difícil da gente dar um nozinho. Então, vem aqui. E aí, eu vou preencher todo esse focinho. Dessa forma aqui. Deixando aquele bigodinho do Schnauzer bem charmoso. Terminou uma carreira? Sobe pra próxima. Preenche tudo bem bonitinho, porque quanto mais pelinhos, mais fofo ele vai ficar. Provavelmente eu vou precisar cortar mais lã aqui. Aí não precisa nem se preocupar com esses nozinhos aqui, porque como a gente vai colocando camada por camada, eles vão ficar escondidinhos, tá vendo? E olha como ele já vai dando outra cara pro nosso bichinho, já é outro cachorro já. Ele sem os bigodinhos já tá um cachorro bem bonitinho. Se você quiser parar por ali, tá lindo. Mas depois, se você quiser transformar ele num Schnauzer, é só colocar as franjinhas como a gente tá fazendo agora. Terminei de colocar as franjas aqui no focinho. O limite que eu estabeleci pro meu bonequinho foram os olhinhos aqui e a linha do nariz também, aqui do focinho, tá? Então, ele vai formar esse Vzinho aqui. Se você quiser avançar um pouco mais, fica à vontade. Esse aqui é o aspecto dele e a gente vai dar uma ajustada nesses pelinhos aqui, nessa barbicha que ele tem. Eu venho aqui com a minha tesourinha e vou cortar todos na mesma altura, tá? Então, venho aqui e vou dar uma de cabeleireira
aqui e fazer os cortes. Dessa forma. Já temos um outro aspecto pro nosso... Faltou um fio aqui. Pro nosso bichinho. Olha só que fofinho que ele fica. Agora o que eu vou fazer? Eu preciso dar um acabamento nas orelhas e fazer também a sobrancelha dele e colocar um pouco de pelos aqui no peito também. Eu vou aproveitar esse material que sobrou aqui da barbichinha dele. Então, eu venho aqui, dobro ao meio, da mesma forma, vou fazer a mesma coisa. Mas eu vou colocar aqui na sobrancelha, nas orelhinhas. E aí nem precisa cortar mais lã, é só aproveitar o que a gente já cortou dali. E aí, esse aqui da sobrancelha, a gente vai dar uma desfiadinha. Pra ele ficar mais cheinho. Se você quiser desfiar o da barbicha também, fique à vontade. E se você não quiser que ele desfie, aí é só dar uma queimadinha aqui com o isqueiro, queimar as pontinhas da lã, que aí ela para de desfiar. Porque naturalmente a lã vai dar uma desfiadinha, mas se você não quiser esse efeito, lembra de dar uma queimadinha na ponta. E aí é só fazer a mesma coisa do outro lado, nas orelhinhas e no peito também. Essa parte de cabelo e pelo sempre dá um pouquinho mais de trabalho. Então, você sempre reserva um tempo para fazer essa etapa. E finalizado o meu Schnauzer, eu coloquei os pelinhos aqui na sobrancelha, coloquei nas orelhinhas aqui, depois a orelhinha você dá uma dobradinha assim, pra ela ficar abaixadinha, igual de um Schnauzer mesmo. Se você quiser, dá pra dar um pontinho aqui, pra ela ficar sempre na mesma posição. E eu coloquei aqui umas franjinhas no peito também, e nas patinhas dianteiras dele, só pra dar um charminho só. E pronto. Esse é o aspecto do nosso bichinho finalizado. Mas você ficou muito fofo! Gostou do vídeo? Gostou da aula? Então deixa eu saber que sim, dá um like aqui. Na tela tá aparecendo o meu Instagram. Se você fez o seu Schnauzer daí, manda pra mim. Eu adoro ver o resultado do trabalho de vocês e compartilhar eles por lá. Se você não é inscrito no canal do YouTube aqui ainda, aproveita, se inscreva, aperte no sininho pra não perder nenhuma novidade, porque o YouTube te manda as notificações. E compartilhe com um amigo que você sabe que vai gostar desse conteúdo também. Fica até o final que vão aparecer outros vídeos aqui do canal como sugestão pra você. Lembrando que a primeira aula também vai aparecer por lá. E eu te vejo nos vídeos. Até a próxima!